Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à semana 2 do Plano de Estudo Doutorado, PET volume 6, e voltado para o terceiro ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre as relações tróficas. Quando a gente pensa em relação trófica, a gente tem que imaginar que o nosso ecossistema ele tem uma interdependência de relações entre os organismos. Então, um depende do outro, de maneira direta. Então, o que acontece isso, essa interligação? A gente tem a cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, eu tenho um dependendo do outro. Se acaba tendo ou tirar algum dessa cadeia, vai prejudicar todo o equilíbrio natural ali daquele ecossistema. Então, a cadeia alimentar, ela é dividida, composta, vamos dizer assim, pelos produtores, consumidores, e os decompositores. Aqui nessa cadeia alimentar que eu trouxe como exemplo, a gente tem o produtor, que é representado pelos organismos autotróficos. O que são organismos autotróficos? Que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Quem são eles? As plantas em gerais. Aí a gente tem o consumidor primário, que se alimenta diretamente do produtor, Ele assume aí o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico, consumidor primário, e a gente tem o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, e assim por diante. Até a gente ter o consumidor quaternário, ou a gente chama de consumidor final. Por quê? Porque ele está no topo da cadeia. Eu não vou ter ninguém que vai predar ele, por exemplo, como o gavião. Só se ele estiver muito suscetível ali, uma onça vir pegar ele. Mas caso contrário, ele assume o topo da cadeia alimentar. Então ele vai tá ali no último nível trófico. E depois, todos esses organismos, eles têm a ação dos decompositores, que são representados pelos fungos, pelas bactérias, para degradar, toda a matéria orgânica desses organismos. Quando eu falo que eles estão relacionados diretamente e que se eu retiro algum daqui, vai estar prejudicando o outro, é uma relação muito importante, pessoal. Quando a gente fala da preservação, do cuidado com o ecossistema, porque tudo pode causar um desequilíbrio. Por exemplo, se eu tenho aqui, eu começo a ter uma predação muito grande dos sapos. Muito. As pessoas vão, Eu não tenho mais uma população significativa de sapos, porque o ser humano, por exemplo, tá predando o sapo para fazer alguma coisa. Neste caso, o que acontece? O sapo, ele é consumidor secundário e ele come quem? Consumidor primário, que é o gafanhoto. Então, se eu não tenho mais o predador direto do gafanhoto, o que vai acontecer? A comunidade de gafanhotos vai crescer muito grande, vai crescer muito. Nesse crescimento desenfreado, vai prejudicar o quê? As lavouras. Porque ele é consumidor primário, ele vai se alimentar direto do produtor, que são de algumas plantas. Então, ele vai começar a degradar demais, porque eu vou ter uma população grande de gafanhotos, que vai prejudicar o produtor, que são as plantações, e eu não vou ter o consumidor secundário alimentando. E assim vai prejudicando toda a cadeia, porque a cobra aqui, o consumidor terciário, ele não vai ter também do que se alimentar, e vai começar a diminuir a população de cobra, assim como do gavião, e é uma cadeia. Por isso que a gente fala nessa interligação direta entre os organismos. Então é por isso que é muito importante eu ter a quantidade certa de organismos para manter o equilíbrio natural das coisas. E aqui a gente também, nessa cadeia, eu tenho a passagem de energia entre eles. Então, conforme vou aumentando a pirâmide, menor o número, a quantidade de matéria e energia transferida entre os organismos. E aí, quando eu tenho relações entre esses organismos, eles não são tão simples como a gente imagina, só um comendo o outro, então, produtor, consumidor primário, secundário, não.
eu tenho uma relação direta, então quando eu faço uma interligação entre as cadeias, eu tenho uma teia alimentar. Então, o que significa a teia alimentar? A teia alimentar é quando eu tenho, né, ao mesmo tempo, consumidores primários, né, e alguns organismos que são tanto consumidor primário como consumidor secundário. E aí vai depender da cadeia onde ele pertence. Então, da mesma forma que ele pode estar sendo consumidor primário, ele pode ser consumidor secundário também. E aí, por isso, essa interligação, como vocês podem ver na imagem, eu tenho uma interligação entre a cadeia, formando essa teia alimentar. Na questão 1, né, o PET volume 6, a semana 2, ele trouxe assim: em um lago, 3 populações formam um sistema estável. Microcrustáceos que comem fitoplâncton e que são alimento para pequenos peixes. O número de indivíduos desse sistema não varia significativamente ao longo dos anos, mas em um determinado momento foi introduzido no lago, um grande número de predadores dos peixes pequenos. Então, o que está acontecendo ali? Então, eu tenho naturalmente os microcrustáceos, né, que se alimentam dos fitoplânctons, e eu tenho os peixes pequenos que são alimentos, né, também. Então, eu tenho uma cadeia naturalmente ali. E acabou acontecendo que foi introduzido no lago um grande número de predadores desses peixes pequenos. Começou a colocar predador. O que vai acontecer ali? Então, vamos imaginar. Identifique os níveis tróficos de cada população do sistema estável inicial e apresente as consequências da introdução do predador para a população dos fitoplânctons. Então, o que acontece? Primeiramente, os níveis tróficos, né, dessa população inicial ali, que era um sistema estável, eu tenho como produtor os fitoplânctons, porque eles realizam a fotossíntese, então ele age como produtor. A gente tem como consumidor primário os microcrustáceos, como vocês podem ver na imagem, eu tenho fitoplâncton na lagoa, os zooplânctons, que são os microcrustáceos, que se alimentam diretamente do fitoplâncton, por isso ele é um consumidor primário, e a gente tem um consumidor secundário, que são os peixes pequenos, que se alimentam dos microcrustáceos. Então eu tenho um equilíbrio inicialmente aí nessa lagoa. Aí depois, quando foi introduzido o número de predadores, esses peixes pequenos, começou a ocorrer um desequilíbrio. Mas por que um desequilíbrio, professor? Porque as principais consequências, né, quando a gente faz a introdução de um predador numa população, né, de fitoplâncton, por exemplo, consiste no quê? Na diminuição da subpopulação. E na diminuição da população de peixes, né, de forma que vai o quê? Resultar no aumento de população dos microcrustáceos, causando um desequilíbrio para a comunidade. Foi o que eu falei no slide anterior. Se eu retiro algum, né, organismo ali do sistema natural, eu vou causar um desequilíbrio. Então, se eu tenho um predador direto dos microcrustáceos, eu vou diminuir essa população. E aí vai causar todo um desequilíbrio. Por isso que é muito importante eu saber o que eu vou introduzir numa população. Se eu introduzir um predador, como foi o caso ali, eu vou causar um desequilíbrio muito grande naquela comunidade ali. Então, por isso que é muito importante eu saber quem é o predador, quem é o consumidor, primário, secundário, terciário, para mim sempre manter a ordem, né, vamos dizer assim, intacta daquele ecossistema. Na questão 2, pesquisadores brasileiros que estudam a nascente das águas cristalinas da Baía Bonita, na região de Bonito, registraram uma curiosa rede alimentar. Peixes conhecidos como piraputangas concentram-se em região dessa nascente, onde grupos de macacos prego
se alimentam de frutos das árvores existentes ao redor da água. Os macacos deixam alguns frutos cair na água, atraindo as piraputangas, e se alimentam dos frutos, concentradas na obtenção de alimento. As piraputangas tornam-se presas fáceis de outros peixes, como os dourados. Em dada ocasião, um dos pesquisadores observou que a piraputanga, que havia sido mordida por um dourado, mas conseguiria escapar, acabou sendo capturada por uma sucuri. Então, como vocês podem ver, aí no texto a gente tem um exemplo de ordem natural daquele ecossistema. Tem um consumidor primário, secundário, né, o terciário, tudo ali em equilíbrio. Então, vamos analisar as questões aqui. Entre organismos citados no texto, qual ou quais são produtores? Qual ou quais são consumidores secundários? Então, quem eu tenho como produtor no texto? Os frutos da árvore, né? O único que tem a capacidade ali, que é uma planta diretamente, que produz seu próprio alimento e é um organismo autotrófico, são os frutos da árvore. Então, eu tenho como produtor os frutos da árvore. E qual ou quais são consumidores secundários? Então, secundário é o que vai se alimentar do primário. Quem é o primário ali? O primário eu tenho o macaco prego e a piracutumba, né? O peixe lá, porque eles se alimentam diretamente do fruto, então eles são consumidores primários. Então, como consumidor secundário, eu tenho o dourado, o peixe dourado, porque ele se alimenta do outro peixe. Então, ali eu tenho ele como consumidor secundário. Aí, na outra questão, fala assim, que organismos não citados no texto ocupam o último nível de transferência de energia entre organismos do ecossistema. Então, qual que não está citado no texto que ele pode estar ocupando o último nível de transferência de energia? Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui a sucuri sendo demonstrada. Então, a sucuri ali, ele estaria como um consumidor terciário, por exemplo. Quem poderia consumir o consumidor terciário? Alguma ave de rapina, um gavião, por exemplo, podia estar ali. Então, quem poderia estar ocupando, que não está representado no texto, esse último nível trófico, a gente pode citar o gavião. Por quê? Porque ele pode capturar a sucuri e se alimentar da sucuri. Tá joia? Na questão 3, cultivando aproximadamente 800 anos pelos orientais, o cogumelo strintar é apreciado devido ao seu alto teor em vitaminas e substâncias que fortalece o sistema imunológico. Ele é cultivado em troncos, onde suas hifas nutrem-se das moléculas orgânicas da madeira. Uma pessoa, ao comer cogumelos, está se comportando como: letra A, consumidor secundário do segundo nível trófico. B, consumidor primário do primeiro nível trófico. C, consumidor terciário do quarto nível trófico. D, produtor do primeiro nível trófico. E E, consumidor secundário do terceiro nível trófico. Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, a pessoa ela vai pertencer ao terceiro nível trófico. Por quê, professora? Já que o primeiro nível trófico ele é ocupado pela árvore, eu tenho o primeiro nível trófico, a árvore, certo? Na qual o cogumelo está inserido. E o segundo nível é ocupado por quem? Pelo próprio cogumelo. Então, aí o terceiro estaria ocupado por quem? Por um indivíduo, por esse indivíduo. Ele é o quê? O consumidor secundário, já que o primeiro consumidor é quem? É o cogumelo. Então, se a gente pensar nesse sentido, a alternativa que se encaixa é a letra E. Então, ele é um consumidor secundário, ele vai ocupar o quê? O terceiro nível trófico, tá? Então, a alternativa correta é a letra E.
Questão 4. Considere o esquema que mostra diversos níveis tróficos ligados entre si, formando uma teia alimentar na qual ocorre transferência de matéria e energia entre os organismos representados. Então, o que a gente tem que entender sempre numa teia alimentar? Que as relações alimentares, de um ecossistema, eles são representados pelas transferências de energia. Então, entre um organismo para o outro, através das cadeias alimentares. Então, os níveis tróficos, eles compreendem organismos que possuem hábitos alimentares semelhantes. Por exemplo, as plantas podem ser autotróficas e estão no mesmo nível trófico. Então, a questão ela traz nesse sentido, Qual que é a transferência de energia, de matéria ali entre os organismos? Então, sempre tentando entender que esse fluxo de energia, o nível de trófico, ele pode ser representado por uma pirâmide. Por exemplo, que é a base, Estão agrupados os organismos produtores e depois vem os organismos consumidores. E a cada nível que a gente vai subindo, a transferência de energia vai ser menor. Então, sempre entender isso. A cada vez que eu tô subindo a cadeia, eu vou ter uma diminuição de energia. Então, vamos analisar as alternativas aqui. Letra A. A quantidade de energia disponível no nível trófico do gafanhoto é maior do que o nível trófico do musaranco? Não. B. A quantidade de energia disponível nos níveis tróficos de camundongos e ratos é equivalente? Também não. C. A quantidade de energia ao longo dessa cadeia sofre pequena variação devido à participação de organismos provenientes de diferentes ecossistemas? Também está errado. D. A maior quantidade de energia disponível ocorre no nível trófico dos moluscos marinhos, em relação ao nível trófico das aves costeiras. Então, isso aí, o que acontece? Os moluscos, eles estão se alimentando diretamente dos fitoplânctons. Então, ele tem uma quantidade de energia bacana. Então, a questão que a gente tem que lembrar é que está falando dessa transferência de energia. Então, a D é correta. Vamos ver aí. A quantidade de energia pode aumentar ou diminuir, pois o mesmo animal pode participar de várias cadeias alimentares simultaneamente, como o tico-tico. Não, eles podem, mas não é o caso do tico-tico. Então, o que acontece? Como eu já tinha falado, o fluxo de energia vai o quê? Do nível trófico, ele vai sendo diferenciado através dos grupos. Então, por exemplo, a cada nível que vai subindo de transferência de energia, será menor. Então, se será menor, por causa desse sentido, a alternativa correta é a D, que a maior quantidade de energia disponível ocorre no nível trófico dos moluscos marinhos, em relação ao nível trófico das aves costeiras. Tá? Então, se eu fizer uma relação entre as aves costeiras e os moluscos, quem tem a maior quantidade de energia são os moluscos. Então aí, pessoal, a gente tá ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal e continuar acompanhando as correções dos planos de estudo tutorado. E até a próxima!